Aqui estamos para mais uma aula do nosso curso de Teologia da Perfeição Cristã. Cumprimentamos a todos, que todos estejam na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e amparados pelo manto protetor de nossa Mãe Santíssima. Iniciemos com a nossa oração ao Divino Espírito Santo. Divino Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, o que devo calar, o que devo escrever, como devo fazer para obter a vossa glória, o bem das almas e minha própria santificação. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Hoje daremos continuidade ao tema dos pecados capitais, abordando a inveja e a ira, que derivam também da soberba da vida, uma das mencionadas na tríplice concupiscência citada por São João em sua epístola. Não mencionei na aula anterior que os pecados capitais, todas as pessoas possuem algo deles em algum grau. Uns, ele se manifesta mais, por exemplo, pela inveja, como veremos hoje. Em outras pessoas se manifesta mais na ira, a outros mais no orgulho, alguns mais na gula, outros são mais luxuriosos, outros são mais avarentos, e assim por diante. Todos temos um pouco de cada um, mas temos mais de uma inclinação do que outra, e às vezes se sobressaem diferentemente em cada pessoa. Então hoje, iniciando com a inveja, definindo a inveja é uma tendência a se entristecer com o bem alheio, como se fosse algo que atingisse nossa superioridade. Então vemos algo de bom na outra pessoa que gostaríamos que fosse nosso ou que tivéssemos a mesma qualidade e assim nos entristecemos. E muitas vezes esse sentimento vem acompanhado de desejo de ver o próximo privado do bem. Queremos também, às vezes, destruir o próximo, ou pelo menos fazê-lo perder o bem que possui. Essa inveja, ela deriva do orgulho. Por que do orgulho? Porque o orgulho não tolera superiores. Ele se acha superior aos outros, como vimos na aula anterior, e por isso também, como se considera superior, ele acha que ele é o merecedor dos bens que os outros estão recebendo, que ele vê nos outros. Então, ela deriva diretamente do orgulho, né? Quando alguém, então, está convencido que é melhor que os outros, que é superior aos demais, ele se entristece ao ver que tem pessoas que têm melhores qualidades que a dele. Isso eu queria ser, e porque eu sou melhor, eu mereço mais, e também porque essas pessoas às vezes alcançam maiores triunfos, seja na vida profissional, elas se têm algum sucesso, algum novo emprego, ou porque comprou algum bem novo, ou porque comprou joias, vestidos bonitos, enfim, ou porque é propriamente mais bela a pessoa, né, mais bonita, mas também ela chega a se manifestar até em bens espirituais. Um inveja porque o outro tem uma boa pregação, ou porque é mais simpático, ou porque é mais amável, e a pessoa também tem invejas de bens espirituais ou bens morais também. No entanto, a verdade é que o foco da inveja normalmente são as qualidades reluzentes, aquelas que realmente se mostram, se revelam para as pessoas. Por exemplo, dificilmente alguém tem inveja da humildade de outra pessoa. Ela tem inveja da sua simpatia, da sua riqueza, da sua beleza, né? Daquilo que transparece às outras pessoas, né? Mas pode acontecer também com qualidades espirituais. Então, se a pessoa está buscando até alguma coisa mais espiritual, vê que a outra pessoa está conseguindo, então também às vezes se manifesta a inveja. E também, às vezes acontece a pessoa ter inveja só de ouvir que a pessoa que ele conhece é elogiada, é enaltecida por alguém. Então, como ele tem inveja simplesmente de escutar que alguém a elogia, o que ele procura fazer? Procura imediatamente atenuar o elogio. Atribui o sucesso dele à sorte, a ser puxa-saco do patrão, ou a mais diversas qualidades que denigrem, que amenizam, que suavizam aquela qualidade que a outra pessoa viu nela. Ou seja, ataca com críticas, sempre tenta diminuir a pessoa invejada, para que ele talvez se sinta melhor com isso. Um sentimento muito destrutivo, muito ruim e por isso pecaminoso, né? Às vezes
A inveja pode se confundir com ciúme, né? Mas ela é diferente do ciúme. O ciúme, você tem ciúme de algum bem que você possui e não quer compartilhar com os outros. Então, se você possui uma namorada, não quer que seja compartilhada. Até é lógico, mas pode acontecer com um amigo até, né? O amigo, você tem um amigo e não quer que o amigo tenha outras amizades, quer desfrutar dele o tempo todo. Ou você tem um bem e não quer que esse bem seja compartilhado. Por exemplo, você tem um carro e não quer emprestar o carro, não porque o outro há risco, mas simplesmente porque você tem ciúme do carro. Você não quer que ninguém use, ninguém mexa naquilo. Então você é ciumento dos bens próprios. E a inveja refere-se ao bem alheio, não ao bem próprio. Então a inveja, você tem inveja de um bem que não possui e que vê nos outros. E queria ter aquele bem porque se considera melhor e mais merecedor que o outro. Existe também um outro sentimento que é a emulação. A emulação, na verdade, é um desejo que nos move a imitar os outros. Só que ela não é um desejo que tenta destruir o outro. Na verdade, a emulação, ela parte de uma admiração pelo outro. Então eu vejo uma qualidade na outra pessoa que admiro muito. E não tento destruir a pessoa, ou falar mal dela, ou diminuir. E sim, aquilo me estimula a imitá-la. Então esse estímulo, eles chamam um sentimento de emulação que é muito louvável. É legítimo, né? Ele pode até ser chamado como inveja boa, mas a inveja tem sempre esse lado destrutivo. E a emulação não, é parte de uma admiração pela qualidade de um bem alheio. A inveja pode ser considerada como um pecado mortal, né? Por quê? Porque se opõe diretamente à caridade. Ora, se a gente vê a pessoa que conseguiu algum bem ou recebeu uma graça especial de Deus, o nosso sentimento como cristão é se alegrar com isso. Puxa, conseguiu um novo emprego, vai viver um pouco melhor, com um pouco mais de bens, nós devemos nos alegrar com isso. Interessante que a inveja ocorre justamente o sentimento contrário, nos entristecemos com o bem alheio, quando a caridade nos leva a dizer obrigado, Senhor, de conceder esse bem a esta pessoa. Então, ter inveja, às vezes, dos bens espirituais, ou até tristeza porque ele progride na virtude, é um pecado grave. É claro que é pecado mortal quando esse sentimento é consentido. Eu tomo consciência de que estou com inveja, mas mesmo assim alimento esse sentimento e procuro destruir a pessoa ou denegrir a pessoa, ou diminuir a sua fama diante dos demais, procurando colocar-lhe defeitos que denigrem a imagem da pessoa. Então, a inveja, quando assim consentida, ela se torna pecado grave, né? Pecado mortal. Mas normalmente não é assim, às vezes é um sentimento inconsciente, às vezes nem percebemos. Claro que se estivermos atentos com exames de consciência, vamos acabar chegando à conclusão que estamos com inveja, né? Ela, além disso, ela suscita muito ódio e divisão. É só lembrar, na Bíblia há um caso clássico dos filhos de Jacó, né? Jacó que tinha os seus 12 filhos, que geraram as 12 tribos, e ele tinha José, que era o seu filho predileto, e os outros irmãos tinham muita inveja de José. Chegaram a ponto, então, de vendê-lo como escravo e dizer ao pai que ele tinha sido morto por uma fera. Vender o irmão por inveja. Veja a que ponto pode chegar a inveja de destruir a pessoa. E também, às vezes, a inveja, quando ela é de bens materiais, ou morais, acaba gerando uma busca imoderada por riquezas e por honras, né? Então, a pessoa vê que a outra pessoa tem mais bens, ela quer ter também e acaba se embrenhando numa busca desenfreada por riquezas e às vezes também por uma honra equiparável à daquela pessoa que ela inveja. É interessante, uma vez ouvi contarem que em uma pesquisa feita nos Estados Unidos, se as pessoas se sentiam mais tristes porque ganhavam pouco ou porque ganhavam menos que os vizinhos. E foi quase uma unanimidade que as pessoas se sentiam mais tristes porque ganhavam menos que os outros, não porque ganhavam pouco. Vejam como há uma forte inveja nas pessoas. Elas não querem se sentir inferiorizadas, ou seja, elas acham que elas merecem tanto quanto os outros ou mais que os outros, e aí tem esse sentimento de tristeza pelo bem que o outro possui e ela não. Quando sentimos que estamos com inveja, isso já vimos com a reflexão, com o exame de consciência diário, acabamos percebendo, né? Então a atitude a ser tomada é, desde os primeiros movimentos, tentar esmagar, né? Rechaçar como algo vil, algo ruim em nós, e então tentar primeiro distrair o pensamento, ocupando com outra coisa. Mas a verdade, quando o sentimento nos invade, é algo às vezes difícil. Então,
Existem também outras coisas, procurar diariamente orar pela pessoa invejada, rezar por ele, desejar-lhe o bem, desejar-lhe ser feliz diante de Deus e que tenha sucesso na vida. E também pedir a libertação desse sentimento ruim que está dentro de nós, pedir a Deus que nos liberte desse sentimento e também conseguirmos cada vez mais termos essa consciência de que somos irmãos, que somos membros do corpo místico de Cristo, né? E que em vez de ficar triste com o sucesso alheio, devemos até agradecer a Deus, devemos nos alegrar com isso. E isso é um sentimento da caridade, verdadeiro sentimento da caridade e do amor em Deus. E além disso, se vemos uma qualidade alheia, é justamente procurar admirar e com isso estimular a emulação, como eu falei. É o sentimento de procurar imitar aquela qualidade que vemos no outro. Como diz São Paulo, tornai-vos meus imitadores como eu sou de Cristo. Então São Paulo dizia, eu sou imitador de Cristo, seja meu imitador, ou seja, me tome como modelo, veja o que eu faço, é isso, né? Então termos esse modelo, essa admiração pelo santo e procurar imitar as suas virtudes. Bom, sobre a inveja era o que tínhamos para comentar. Agora, a ira. A ira é um desvio de um sentimento que é instintivo em nós e que nos impulsiona a defender-nos quando somos atacados, repelindo força com a força. Isso principalmente quando é a ira paixão, né? Há uma ira paixão e uma ira sentimento. Então a ira como paixão é uma necessidade violenta de reação, motivada por um sofrimento ou contrariedade física ou até moral. Somos afrontados de alguma maneira, então reagimos com ira. Ou às vezes até mesmo sofrimento físico. Pisamos numa pedra pontuda, nos dói, damos um grito e queremos já chutar alguém, enfim, as pessoas que se perdem às vezes com esse sentimento. Sente esse impulso de descarregar essa ira às vezes sobre a pessoa, sobre os animais, até sobre coisas, né? Chutar a porta, chutar o cachorro, ou enfim, fazer qualquer coisa para descarregar aquela ira, aquela raiva que está se sentindo naquele momento. Então existe a ira também sentimento, que é um desejo de rechaçar e de castigar o agressor. Mas nessa ira sentimento, temos que convir que há uma ira legítima, que chama-se santa indignação, que é um desejo ardente, comedido de impor aos culpados um castigo justo, mas comedido, que foi a santa ira que Jesus teve ao expulsar e virar a mesa dos vendilhões do templo. Ele se indignou com aquela profanação do templo, que era casa de oração, que estava sendo uma casa de comércio. Agora, essa santa indignação, para que não seja pecado, ela deve ser justa em seu objeto, ou seja, deve se ater simplesmente ao que está gerando essa indignação, e não a outras coisas, não se expandir para outras coisas. E também deve ser moderada no seu exercício, ou seja, suficiente apenas para coibir aquilo que está gerando a indignação, que nos vemos que é muito injusto, muito aviltante para nós. E além disso, ela deve ser também caritativa, ou seja, a intenção dele é sempre corrigir a pessoa para que a pessoa se conscientize que ela está errada e que volte para os caminhos do Senhor. Então ela deve ter essas três qualidades para ser uma santa indignação: ser justa, ser moderada e ser caritativa. E quando ela não considera essas três condições acima expostas, ela se torna assim um pecado capital, essa ira sentimento, um desejo imoderado e violento de castigar o próximo simplesmente. Você está com vontade de castigar e castiga muito mais, sem moderação, sem justiça à pessoa. Então nesse caso ela deságua num pecado contra a caridade mesmo, né? Pior, né? Muitas vezes a ira ela se junta com o ódio, que procura não somente repelir a agressão, mas quer exercer vingança. A pessoa quer, na verdade, se vingar da pessoa, né? Ela sofreu uma afronta, sofreu um mal e dizer, esse me paga, e vai lá e até planeja, às vezes, vinganças, ou exercita naquele mesmo momento, mas com uma ação muito superior à afronta recebida. No caso da vingança, essa ira é um sentimento refletido, até mesmo planejado e duradouro. Às vezes a pessoa vem anos e anos planejando como se vingar daquela pessoa e alimentando esse sentimento dentro dela, né? Ou seja, isso traz consequências muito graves porque não deixa a pessoa em paz nunca. É terrível o desejo de vingança. Existem também chamados graus de ira. Veja, a ira no início ela é simplesmente um movimento de impaciência.
A pessoa, quando está acostumado já a orar, a fazer exames de consciências, ela toma consciência que é uma pessoa impaciente, irada, facilmente propensa à ira. Então ela começa muito cedo, o Espírito Santo já adverte mentalmente de que ela está perdendo a paciência. Então ela já sentiu interiormente que está perdendo a paciência, e esse é o primeiro movimento da ira. Então, quando estamos bastante atentos, já imediatamente desviamos nosso pensamento, pensamos em outra coisa, vamos para outro lugar, e aquilo as pessoas nem chegam a perceber que nós estávamos perdendo a paciência. Mas, num segundo estágio, a ira provoca agitação, traz uma irritação desmedida, né? Se manifesta às vezes por descontentamento, reclamações contundentes, gestos desordenados, às vezes elevação da voz. É um segundo estágio da ira, onde já se manifesta por atitudes nossas. E num terceiro estágio ela chega às vezes à violência, né? Não somente às vezes com palavras já exaltadas, já com xingamentos, mas também até por golpes, né? Bate na porta, bate na mesa, demonstrando claramente a irritação. Pode atingir ainda até o furor, que é quase uma loucura passageira. A pessoa já não é mais senhora de si mesma, já perdeu o controle, e realmente daí começa às vezes a fazer besteiras muito grandes, injustiças muito graves, magoando às vezes severamente as pessoas, gravemente as pessoas, porque perdeu a paciência. Triste é constatar que existem muitos casos desse tipo de pessoas que perdem completamente a cabeça. E ainda ela pode degenerar ainda essa ira num ódio implacável, né? Um ódio desmedido que só respira vingança e chega até a desejar a morte da pessoa contra a qual alimenta essa ira, esse desejo de vingança. Nesse caso se torna um adversário. Nesse caso realmente há que se procurar até de repente até uma ajuda psiquiátrica, uma ajuda psicológica talvez, para se conter. Mas a ira, na maioria dos casos, então quando a gente tem algum domínio sobre nós mesmos, ela é apenas pecado venial. Quando é apenas assim, um movimento transitório de paixão, há um excesso na maneira de exercitar, uma pequena grosseria, uma palavra mais ríspida, sem violação grave às virtudes da justiça e da caridade. Então, e também uma quase refletida, um movimento impetuoso e acontece apenas isso, ele se torna apenas um pecado venial. Mas é pecado mortal quando chega esse ódio, esse rancor deliberado e voluntário, né? Porque aí realmente viola gravemente a caridade, né? E também, às vezes, até mesmo a justiça, quando, às vezes, denigre a pessoa gravemente, calunia, etc., coisas do gênero, para exercer uma vingança. Sobre a ira, nós temos uma palavra bastante forte de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 5, que ele vai dizer: "Mas eu vos digo, todo aquele que se irar contra o seu irmão será castigado pelos juízes. Aquele que disser ao seu irmão raca será castigado pelo grande conselho. Aquele que lhe disser louco será condenado ao fogo da geena." Nesses versículos, Jesus justamente quer dizer essa ira descontrolada e consciente que as pessoas têm para realmente prejudicar ao adversário, a pessoa contra quem está sendo exercida aquela ira. Bom, como efeitos da ira, a gente sabe que tudo isso, as palavras às vezes grosseiras e até ofensivas, produzem muitas divisões, mesmo dentro das famílias, dissensões, às vezes traições, lutas e até guerras, com todas as funestas consequências dessas guerras, né? Até, às vezes o país sofre um atentado, já lá exerce uma vingança de matar um povo inteiro, às vezes por causa daquilo. A ira desmedida, totalmente injusta. E às vezes mesmo no âmbito espiritual, né? Quantas vezes eu mesmo já fui testemunha, um sacerdote tem maior sucesso na sua pregação, no seu apostolado, a igreja começa a encher e já não faltam tantos outros sacerdotes que começam a falar mal dele, começam a denegri-lo por pura inveja. Uma paróquia invejando o outro. Muito triste isso mesmo dentro da própria igreja. E isso não é difícil de acontecer, né? Basta alguém ter sucesso tirando os fiéis de outra paróquia porque o outro padre está sendo mais atrativo de alguma maneira, está fazendo um apostolado melhor, pronto. Já começa a confusão. Mas mesmo que não chegue a excessos, é fonte de muitos pecados porque perdemos domínio sobre nós mesmos. O irado sempre perde domínio e acaba faltando com a caridade. Então, é um grande obstáculo para o progresso espiritual a pessoa irada. Por quê? Porque perdendo o domínio, obviamente ele perde a prudência, perde a ponderação. Ele também perde a amabilidade, a mansidão. Ele também perde o espírito de justiça,
porque a paixão impede que reconheçamos o direito do próximo. Então, quando estamos irados, não queremos nem ouvir o outro quem tem para dizer, queremos somente ofendê-lo, caluniá-lo, etc., humilhá-lo, qualquer coisa para descarregar a nossa ira. O que ele disser já não importa mais, estamos fora de nós mesmos, né? Perdemos o nosso domínio. E, evidentemente, tudo isso leva à perda do recolhimento interior também. Tão necessário nesse recolhimento para que a gente tenha uma vida de intimidade com Deus. Não pense que uma aura agitada pela ira pode estar em última união com Deus e com paz interior dentro de si mesma. Remédios contra a ira. Evidentemente, a gente acaba percebendo muito cedo, como falei, a partir do momento que sempre nos colocamos em oração, com exames de consciência. Mas temos que adquirir esse costume de refletir muito antes de agir. Percebemos que estamos já impacientes, automaticamente devemos agir no sentido de nos afastar daquele sentimento, ou até do ambiente, quando sabemos que isso pode nos fazer perder o controle. Nos primeiros movimentos dessa paixão da ira. Então, quando se apodera de nós, é melhor reprimir imediatamente, do que às vezes procurar regrar, procurar dominar. Se sabemos que não temos domínio, não adianta querer tentar regular. É fugir do ambiente ou da conversa, mudar de local para que aquilo passe. Porque por poucos passos às vezes que lhe damos, pronto, já falamos com grosseria, já gritamos com a pessoa, etc. É bom desviar a atenção de tudo que possa estimular a ira, né? Não ficar também até remoendo as coisas, procurar esquecer. A ira está muitas vezes também associada à falta de perdão. Temos uma mágoa contra a pessoa e isso nos faz irritar muito fácil. E também está associado justamente com a inveja. Invejamos a pessoa, às vezes, principalmente às vezes irmãos, às vezes tem inveja entre irmãos, né? Parentes próximos, né? Com isso, por causa disso, nos irritamos muito fácil. Então, orar pela pessoa novamente. Rezar por ela, desejar-lhe o bem e pedir a libertação. Pedir a libertação, que o Senhor nos dê um espírito de mansidão. São Paulo aos Efésios vai dizer: mesmo em cólera, não pequeis, não se põe o sol sobre o vosso ressentimento. Ou seja, do ressentimento, dar o perdão. Estar em cólera, pedir a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedir que tenhamos um coração pacífico, manso, que tratemos todas as pessoas com benignidade, com amabilidade, com doçura, com mansidão. Quando percebemos que estamos sendo dominados pela ira, então devemos pedir esse auxílio de Deus imediatamente, desviar essa atenção, se possível nos colocar em oração. Se ela produzir um movimento de ódio, de rancor ou vingança, só será possível curar totalmente pela caridade. Veja que é a caridade que acaba regulando. Quando amamos muitas pessoas, não temos coragem de nos irritar contra ela. No hino à caridade, lá de São Paulo, no 1 Coríntios, ele vai dizer: a caridade é paciente, a caridade é bondosa, não tem inveja. Um pouquinho mais tarde, a caridade não se irrita, não guarda rancor. Então, nem tem inveja, nem se irrita, nem guarda rancor. Tudo que abordamos na aula de hoje. E com isso, encerramos o que tínhamos para dizer. Obrigado pela atenção. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria, nossa Mãe. Muito obrigado.